Bem-vindos a mais uma conversa do Páginas Soltas. E bom, sei que estou sumido, para quem acompanha o canal deve ter percebido aí que eu fiquei com uns gaps de postar vídeos, etc. Mas é porque aconteceu muita coisa, inclusive uma mudança de casa. Como vocês podem ver, eu estou num cenário novo, agora eu tenho uma estante de respeito, etc. Mas enfim, quem já fez mudança sabe o quão é difícil você fazer uma mudança, né? Principalmente quando você tem pencas de livros. Eu tenho essa estante aqui, tem um livro aqui, tem um livro aqui no chão, tenho duas pilhas de livros ali, tem uma outra estante ali, então é bastante coisa. Mas enfim, o papo não é esse, mas eu queria falar pra vocês o motivo do meu sumiço. E bom, sem mais delongas, eu quero gravar esse vídeo pra falar com vocês sobre as minhas últimas leituras, né? As leituras que eu fiz em 2025, né? Li 9 livros esse ano já e eu não consegui gravar vídeo pra nenhum deles, então fazer um recap e aí, a partir desse recap, a gente volta à programação normal desse canal aqui com um vídeo por semana, aos domingos, porque a gente conversa sobre um livro, seja ele bom ou ruim. E vamos lá, porque senão vai ficar muito longo, né? Porque tem algumas considerações aí a fazer. Queria pedir desculpas, realmente, a quem acompanha o canal e apoia, né? Porque realmente foi bem difícil esses meses aí. Eu li pouco também, inclusive, né? Eu estava de férias, mas loucuras, outras coisas na cabeça também, né? Outras preocupações, procurar apartamento, mudar, etc. E bom, sem mais delongas, vamos então para as leituras. E bom, gente, eu comecei o ano lendo o De 4, da Miranda Julie, que saiu aqui pela Manacor, que é um selo da editora Record. Sim, gente, esse livro, para quem acompanha aí o meio literário lá de fora, deve ter percebido que ele fez um burburinho muito grande, ele foi escolhido aí por todos os veículos de comunicação como o melhor livro do ano de 2024, etc. E aqui no Brasil esse hype se estendeu, né? A Manacor aproveitou esse hype em cima do De 4 para promover o livro, o que não é problema nenhum, tá, gente? E aí meio que se criou um efeito de manada em cima, né? Todo mundo elogiando, etc. E é como eu falei para vocês, né? Eu acho que esse livro ele tem um efeito de manada. Não é que ele seja um livro ruim. E também tem um outro fator que eu acho que talvez ele não seja o meu tipo de livro, não seja um livro voltado para mim, né? Um livro sobre menopausa, etc. Mas eu tava lendo como uma ficção, me analisei o livro, né, como uma ficção, e foi um livro, assim, que eu achei bem mais ou menos. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. É um livro interessante, ele começa bem, mas depois eu acho que ele começa a degringolar de um modo que talvez não me agrade tanto, sabe? Mas é como eu tô falando pra vocês, não é o tipo de livro para mim, né? Eu não sou o público a qual o livro se dirige, mas eu, analisando como uma obra de ficção, eu achei que tem ali alguns problemas. O livro, ele caminha bem em determinados momentos, mas depois ele também fica completamente descaralhado, talvez tenha sido o intuito, né, mas pra mim não funcionou. E aí, inclusive, né, eu tô vendo muito hype em cima desse livro, mas as pessoas que eu conheço, que leram, pessoas que eu confio no gosto, também não gostaram muito. Então, assim, né, é aquele tipo de coisa, pagar pra ver, porque realmente é bem... É um livro estranho, eu diria. É um livro estranho, mas não é um livro no estranho no sentido, uau, que diferente, estranho, bom. É um livro estranho. Ponto. Barra estranho, né? Tipo, não tenho muito o que comentar sobre ele. Mas assim, a Miranda Julie escreve bem. Ia sendo desonesto se eu falasse que não é um bom livro, etc. Mas é um livro... Eu achei um livro meia boca, assim. Pro tanto de aclamamento que ele recebeu lá fora, assim, tal, eu achei um livro, assim, que ele não tem força. Eu acho que ele começa bem, né? Repetindo mais uma vez, ele começa bem, depois ele dá uma caída, melhora ali em alguns momentos, mas no geral eu achei que a coisa não funcionou muito bem. Mas beleza. Depois disso, eu li o novo livro do Jefferson Tenório, que é o De Onde Eles Vêm. Jefferson Tenório é um autor que eu gosto bastante. É um autor do qual eu já li outros 2 livros, que é O Avesso da Pele, que eu acho sensacional, e O Estala Sem Deus, que eu acho também muito bom. Mas eu vou falar pra vocês que o De Onde Eles Vêm me decepcionou. Eu achei um livro bem fraco, assim. A temática do livro é muito importante. É um livro sobre cotas raciais aqui no Brasil, mas a forma como a história se desenrolou, eu senti que tem ali alguns problemas. Eu não falo problemas na forma como a questão é abordada, mas sim na forma como a narrativa ficcional é feita. E assim, eu queria muito ter gostado, porque eu gosto muito dos outros 2 livros do Jefferson, como eu falei pra vocês, mas esse eu realmente achei que não funcionou comigo. Eu acho o tema muito interessante, mas a forma como dentro da narrativa foi sendo desenvolvida, eu achei que tem ali algumas coisas que faltaram, né? Poderiam ter sido, literariamente falando, colocadas de uma maneira mais
casada junto com o tema que o autor estava abordando. Enfim, né? Mas o Jefferson escreve muito bem, eu gosto bastante dos outros 2 livros dele, mas esse realmente não funcionou muito comigo. Enfim, faz parte do jogo, né? Mas confesso que foi um pouco decepcionante, porque eu estava esperando bastante, né, esse livro, principalmente porque eu acho o trabalho que ele faz no Avesso da Pele, na questão da linguagem, né, e além do tema que é trabalhado, muito interessante, que eu acho que faltou no De Onde Eles Vêm. E, curiosamente, ao mesmo tempo em que eu li o De Onde Eles Vêm, eu li o Mudar Método, do Edouard Louis, que saiu pela Todavia aqui. E, gente, eu acho que o Edouard Louis não é pra mim. Ano passado eu gravei um vídeo aqui falando sobre Monique se Liberta, que foi um livro que eu gostei, mas todo mundo falava assim, você tem que ler o Mudar Método, você tem que ler o Mudar Método, você tem que ler o Mudar Método. Beleza, peguei pra ler, e é muito curioso porque ele tem uma certa semelhança, de certo modo, temática com o De Onde Eles Vêm, né? Que é essa questão da ascensão social por meio dos estudos, etc. Mas também foi outro livro que não funcionou comigo. No caso do Edouard Louis, eu tenho um problema muito sério, porque eu não gosto da forma como ele aborda as questões, porque ele sempre se repete muito, e aí chega uma hora que você já tá cansado, sabe? Porque a gente entende toda a situação, né, da vida dele, né, que eu particularmente, gente, vou falar pra vocês, particularmente eu acho que ele utiliza esse gancho de assim, estou falando sobre a minha vida, para inventar, né, algumas coisas ali. Claro que isso é uma percepção minha, né, uma análise minha, mas assim, pra deixar o texto mais, digamos assim, robusto, só que chega uma hora que cansa, pra mim cansa, e o Edouard Louis eu vou dar uma pausa nele, talvez eu leia o Finged pra tentar dar mais uma chance, porque eu sou aquele tipo de pessoa, como vocês sabem, que dou segunda, terceira, quarta, quinta chance, mas assim, por enquanto, vou ficar no Mudar Método. Talvez eu pense em ler um outro livro dele mais pra frente. Mas é porque, como eu falei pra vocês, né? O Monique se Liberta, eu gostei bem. Assim, não foi um livro que eu amei, nem nada disso. Mas foi uma reconciliação. Mas o Mudar Método, pra mim, realmente achei bem fraquinho mesmo. E aí depois eu li esse Catatal aqui, que me tomou bastante tempo, mas foi uma leitura maravilhosa, que é então O Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas, do Murakami. Esse livro aqui, ele tem lá suas 500 páginas, e gente, isso daqui é Murakami do jeito que eu gosto, Murakami com coisa maluca, Murakami fantasioso, Murakami com história dentro de histórias. Esse livro aqui, na verdade, a gente poderia até falar que eles são 2 livros dentro de um livro só, né, mas na verdade eu vi uma resenha no Goodreads que eu concordo bastante, que a pessoa falava que O Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas, na verdade é um grande Ouroboros, porque as 2 histórias, elas se conectam de uma maneira, digamos assim, bem estranha, mas que ao mesmo tempo é muito bem feita, e assim, aquele tipo de livro que você começa a ler e ele é assim, você não entende muito bem a princípio, mas depois que você vai pegando e você vai entrando na onda, você fica meio que deslumbrado, assim, mas é aquele tipo de livro que você tem que comprar ideias, porque se você não comprar a ideia a princípio, se você começar a ler e achar o início muito confuso, muito estranho e não sentir vontade de continuar, não continua, porque a tendência do livro é entrar numa crescente de bizarrices e de coisas que para algumas pessoas pode parecer nonsense, porque de fato é nonsense, sabe? Porque de fato é nonsense. Esse livro aqui é um livro bem fantasioso do Murakami. Ele em alguns momentos me lembra o Crônica do Pássaro de Corda, só que eu acho esse daqui mais insólito, né? O Crônica do Pássaro de Corda, ele tem uma história, entre aspas, normalzinha, e esse daqui não. Esse daqui, ó, você vai fundo, sabe? Enfim, gostei bem desse livro, assim, se tornou um dos meus favoritos do Murakami. Vale a pena dar uma olhada, porque eu não vi quase ninguém comentando sobre esse livro, na verdade eu não vi ninguém comentando sobre ele, e achei, assim, um dos grandes livros do Murakami que eu li, né, eu sei que tem muita gente que prefere mais o Murakami pé no chão, mas eu gosto mais dessa versão dele, essa versão, assim, de histórias estranhas, histórias bizarras. Depois desse do Murakami, eu li um outro livro também que a gente pode falar que é sci-fi, esse daqui também pode ser considerado sci-fi, O Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas, que é então o Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, pra vocês terem uma ideia, eu li o outro livro dessa autora que saiu aqui no Brasil, chamado Estação 11, teve uma série da HBO que eu não vi, porque eu não gosto daquele livro, gente, eu acho aquele livro meio pedante. Quando eu li ele, eu devia ter, sei lá, 16 anos, e olha que eu era um adolescente pedante, e eu achei aquele livro pedante, pra vocês terem uma ideia, né, que é uma distopia envolvendo Shakespeare e tal, mas, enfim, não funcionou comigo aquele livro. Só que aí eu tava procurando alguma coisa pra ler, cliquei lá, li uma amostra e tive vontade de continuar e falei assim, tá, vou continuar lendo o livro. E gente, que livro interessante, é um livro que mistura viagem no tempo
com a pandemia de Covid de uma maneira muito, muito, muito inventiva, me surpreendeu muito. E é aquele tipo de leitura que você pega e você não consegue largar, porque você vai querer saber o que diabo está acontecendo ali. São 3 histórias em 3 períodos diferentes e que essas histórias vão se unir, né? São séculos que separam essas histórias. Então a gente vai ter ali uma história no século XX, uma no século XXI e outra bem mais pra frente, né? No futuro bem mais distante, onde as pessoas moram em colônias lunares, em outros planetas, etc. E assim, foi um livro que você começa a ler despretensiosamente e ele te ganha pela simplicidade. E quando você saca qual é o babado, é impressionante. E vou falar pra vocês que é o tipo de livro pra sair da ressaca literária. Se você tá com a ressaca literária, pega esse livro porque, cara, vale muito, 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 muito a pena mesmo. Engraçado, né? Porque esse tipo de livro, se ele fosse publicado por um outro editor, ele saiu aqui no Brasil pela Intrínseca. Ele seria super aclamado, as pessoas estariam super falando dele, né? Saísse, por exemplo, por um autor da Via da Vida, o pessoal, uau, que incrível. Mas como saiu pela Intrínseca, o pessoal tem preconceito com a Intrínseca. Gente, eu amo a Intrínseca, não dá. Eu amo a Intrínseca porque, assim, eles publicam muitas coisas estranhas, tipo o livro lá da VTube com Eliezer e tal, mas eles publicam coisas muito, 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 muito legais, assim. Tem que saber separar e, assim, não tem problema nenhum, mas às vezes eu fico triste porque tem livros excelentes que saem pela Intrínseca, que se saíssem por outra editora, o pessoal já estaria assim, mas só que sai pela Intrínseca o pessoal torce o nariz. Gente besta, né? Gente idiota. Enfim, eu não tenho nenhum preconceito. Tem algumas editoras que eu tô tendo preconceito recentemente, tá tudo certo, né? Mas, enfim, a Intrínseca tem um zero preconceito, inclusive todo mundo da editora é um amor, adoro todo mundo da Intrínseca, enfim, nem sou parceiro deles nem nada, mas é uma editora que eu tenho um apego sentimental e é uma editora que eu confio, né? Mas é isso, é você saber separar os livros deles que vocês vão querer ler, mas vale muito a pena ler O Mar da Tranquilidade, gente. Esse livro fez bastante sucesso lá fora, inclusive, porque é uma autora que o pessoal na gringa gosta bastante, mas aqui no Brasil eu acho que é pelo fator intrínseco que muita gente acaba não comentando tanto. Por exemplo, no meu círculo de amigos, de leitores, que são um círculo bem diverso, eu não vi ninguém comentando sobre esse livro e eu achei ele sensacional mesmo, vale muito a pena ver, vale muito, 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 muito a pena, porque aquilo, livro rápido, história interessante, a forma como a autora vai trabalhando a questão da pandemia também é muito legal, é muito inventiva, é fora do óbvio, então eu gostei bem desse livro, gente, vale muito a pena mesmo dar uma olhada nele. Bom, depois do Mar da Tranquilidade, eu li A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas, que é um livrinho curto, né, um livro piquititito que saiu pela Dublinense. Da Júlia Dantas eu já tinha lido Ela Se Chama Rodolfo, que é um livro que eu gosto muito, é um livro muito singelo, muito simples, mas muito bem escrito, uma trama redondinha, tudo se conecta, bons personagens, bom desfecho, e aí eu tava muito curioso pra ler, né, eu sei que a Júlia tem um outro livro que se chama O Reino e Leveza, mas O Reino e Leveza não me chama tanta atenção. E aí, como eu já tinha lido Ela Se Chama Rodolfo, e eu já tinha ouvido algumas pessoas falando sobre A Mulher de Dois Esqueletos, eu peguei pra ler, e foi um livro que me surpreendeu, assim, é um livro completamente diferente do Ela Se Chama Rodolfo, ele é um livro que mistura ensaio com ficção, e enfim, tem livro dentro do livro, que é uma coisa que eu gosto, né, uma coisa de metalinguagem. E, assim, ele é um livro interessante, né, porque ele aborda a maternidade de uma outra forma, e a maneira como a Júlia vai conectando os assuntos eu achei bem legal, mas particularmente eu acho que dentro dessa mistura toda, né, que é muito boa, fica faltando ali algumas coisas, e eu dei 3,5 estrelas, assim, é um livro que eu gostei, mas eu não amei como Ela Se Chama Rodolfo, que eu acho que Ela Se Chama Rodolfo pra mim tem uma coisa muito sentimental, um livro leve, mas ao mesmo tempo é um livro muito bem escrito, é um livro muito espirituoso, e A Mulher de Dois Esqueletos também é um livro espirituoso, mas eu acho que essa mescla aí, pra mim, teve em alguns momentos que eu acho que fica faltando ali algumas coisinhas dentro da construção da narrativa, mas nada muito grave, nada muito sério. Depois, engraçado, né, que eu fui lendo livros que tinham temas muito semelhantes e fui pegando aleatoriamente. Eu li esse livro aqui, que é o As Abandonadoras, da Begonha Gomes Urzás, que é uma autora espanhola. Esse livro aqui é um livro de não ficção que saiu pela Azaa, tradução do espanhol para o português da Eliana Aguiar. E esse livro aqui, a autora ela vai então propor uma análise de vários casos de mães que abandonaram seus filhos, né, de diversas maneiras, e não é só o abandono, aquele abandono de largar os filhos, mas outros tipos de abandono também, outros tipos de abandonos mais sutis, e aí ela vai pegar vários exemplos de pessoas que a gente conhece, como por exemplo a Johnny Me.
como, por exemplo, a Joni Mitchell, a Ingrid Bergman, a Doris Lessing e tal, e ela vai contar um pouco da relação dessas mulheres, né, em cima da pesquisa que ela fez, com a questão da maternidade. Eu achei, assim, muito interessante. Tem várias histórias aqui que são impressionantes e que, bom, como não é um tema que faz muito parte do meu cotidiano, digamos assim, foi bem surpreendente. Uma leitura, assim, que você sai aprendendo muita coisa, principalmente para quem gosta de literatura, cinema e cultura no geral. Ela vai dando vários exemplos. Enfim, uma história mais impressionante que a outra, e a forma como a Begonha, ela conta, né, a forma como a Begonha narra essas histórias pra gente é muito interessante, porque você fica curioso pra saber mais, sabe? Você vai ler ali, mas logo depois você vai pesquisar mais sobre a vida dessas mulheres e sobre esse tema que, como a própria Begonha e sobre esse tema que é pouco tratado, né? A própria Begonha decide escrever esse livro porque ela não tinha referência e ela sempre se interessou por essa questão de mães que abandonam os filhos, né, de mães que abandonam os filhos na vida real ali, e ela pega vários exemplos da literatura também. Enfim, foi um livro que eu li muito rápido, as histórias, assim, como eu falei pra vocês, são muito, muito, muito impressionantes. Enfim, eu adorei esse livro. Sério, recomendo fortemente, recomendo de olhos fechados. Até mesmo pra você que, assim como eu, não gosta de não ficção, você vai gostar desse livro aqui, juro pra você, gente. Muito, 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 muito bom, muito interessante mesmo, fora da caixinha total. Depois eu li, né, que foi minha última leitura, o Noite no Paraíso, da Lúcia Berlim, que teve tradução aqui do inglês para o português da Sônia Moreira, publicado, acho que ano retrasado, pela Companhia das Letras. E, bom, há muitos anos eu li o Manual da Faxineira, que foi um livro que eu gostei muito, é um livro, assim, bem interessante. Eu gosto muito da forma como a Lúcia Berlim retrata o cotidiano, etc., pelo menos nos contos do Manual da Faxineira. Esse daqui, gente, não é que ele seja um livro ruim, mas ele não é tão bom quanto o Manual da Faxineira. Tem vários contos aqui que são chatíssimos, essa é a verdade, mas assim, os contos que são bons, eles são bons, e eu gosto muito da forma como a Lúcia Berlim tira o extraordinário do ordinário, né, a beleza do dia a dia, etc, mas assim, né, às vezes a vida é meio chata também, tá tudo certo. Tem alguns contos aqui que são ótimos, outros que eu achei bem mais ou menos, então ali eu fiquei meio que empacado, né, a leitura é interessante, porque a Lúcia Berlim é uma pessoa muito interessante, diga-se de passagem. E é isso, quero pedir desculpas pelo sumiço, né, e prometo que vou tentar não fazer mais isso, prometo do fundo do meu coração mesmo. E bom, me falem aí o que vocês estão lendo, me falem aí como é que tá sendo o ano de leitura de vocês em 2025. Eu tenho uma leve impressão de que eu estou deixando faltar algum livro aqui, porque, se eu não me engano, eu li 9 livros e aqui só tem 8, mas enfim, né, gente, depois eu também trago aí updates pra vocês, mas eu acho que eu coloquei tudo aqui, na minha cabeça, lembrando assim de cabeça, eu acho que eu coloquei tudo, e é isso, vou ficando por aqui, tá bom? Sempre bom estar conversando com vocês, um beijo e até a nossa próxima conversa.